Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, para que possamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 43. Mas antes de lermos o texto da Escritura Sagrada, deixe-me dar uma instrução às nossas crianças presentes. Neste papel que foi dado a você, ou será dado a você, no verso, divida a folha no meio. De um lado, você vai desenhar a si mesmo orando. Mas sobre o que você vai orar? Pense naquele coleguinha, ou até mesmo o seu irmão ou irmã, que fez algo ruim para você. Coleguinha da escola, talvez, e deixou você muito bravo, com vontade de descontar. Ok. Então, desenhe a si mesmo, fazendo uma oração e orando por este amiguinho, esse coleguinha que te fez o mal. Ore para que ele possa ser tocado por Deus. E ele possa se arrepender daquilo de mal que ele fez. Do outro lado da folha, num lado, você está orando por aquele que te fez o mal. Mas do outro lado, você pode pensar em algo de bom que você pode fazer para ele. Mesmo estando bravos, a Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. A pagar o mal com o bem. De um lado você está orando por aquele que te fez o mal. Do outro lado da folha, você está pensando em algo de bom que você pode fazer por essa pessoa, por esse amiguinho que te fez o mal. Em obediência à palavra de Deus. O texto que está diante de nós nos diz: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, e nós precisamos do Senhor para crer nesta mensagem. Nós precisamos do Senhor para abrir os nossos olhos, para compreender as verdades que vêm da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, através da Tua palavra. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de trazer uma breve história que ilustra muito bem o ensino do nosso texto nessa manhã. O ano de 2006, cidade de Estrasburgo, um pequeno município do interior do estado da Pensilvânia, deu lugar a uma das maiores tragédias que aquele país já viu, e ficou chocado por isso. Mas essa história começou no coração de um homem
há anos atrás, quando ele perdeu o seu primeiro filho, um casal cristão. E aquele homem, então, alimentou o seu coração com raiva e amargura de Deus. Nada poderia aplacar aquela raiva, aquele ódio que ele estava em seu coração. Mesmo que depois de alguns anos a sua esposa lhe deu 2 filhos, aquela experiência nunca havia sido apagada do seu coração. Raiva, ódio, desejo de vingança. Certo dia, então, Charles sai da sua casa com uma arma e entra numa vila Amish. Populações que moram basicamente, ou na maioria dos lugares ali no interior do nordeste dos Estados Unidos, na região de Pensilvânia. Estes que não têm nenhum tipo de tecnologia, eles andam de carroça, eles não têm eletricidade, eles entendem a vida dessa forma, eles são cristãos, têm algumas coisas diferentes. Charles então entra naquela vila, entra numa pequena escolinha dentro da vila Amish, saca o seu revólver e tira a vida de 5 crianças, de 4 e 5 anos de idade. A opinião pública chocada, o país inteiro assistindo às transmissões de casa. Todos chocados com isso. Depois de fazer o que fez, ele tira a sua própria vida. No dia seguinte, o líder daquela comunidade vai ao encontro da casa da família de Charles, bate a porta e tem a sua mãe à porta. Aquele homem olha para essa mulher e diz: eu vim aqui para dizer a você que nós te amamos e que nós perdoamos o seu filho, perdoamos o que ele fez com as nossas crianças. E vocês são muito bem-vindos para virem à nossa comunidade, porque a nossa comunidade quer abraçar vocês. Chocada, aquela mulher e a família de Charles vai à Vila Amish no dia seguinte para o velório. E os canais de televisão registraram tudo. Ao entrar naquela vila, a família de Charles é abraçada por toda a comunidade. No meio daquela multidão, da comunidade, um casal que estava enterrando as suas 2 filhas, uma de 4 e outra de 5 anos. Elas se aproximam da mãe de Charles e diz: nós perdoamos o nosso filho, ou o seu filho, e nós amamos vocês. Nós amamos vocês. Essa história realmente nos ensina algo indiscutível. Somente a presença de Cristo, o amor sobrenatural de Deus, a presença do Espírito Santo enchendo corações é capaz de mover seres humanos pecadores a amar os seus inimigos. Amar os seus inimigos. E este é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos fala das características dos cidadãos do reino dos céus. E é importante sempre lembrar-se que todas essas características registradas aqui por Mateus, desde o início do capítulo 5, são o resultado da obra do Espírito Santo, da graça de Deus no coração de homens e mulheres. É impossível viver ou experimentar essas características por nossas próprias forças. Mas vejamos um pouco a respeito de uma progressão dentro da pregação de Cristo no Sermão do Monte. Nessa sessão que teve o seu início no verso 14, Jesus começa a falar a respeito daqueles que sentem ira no coração, e Jesus diz que estes são assassinos. O homicídio começa no coração do homem, e ele toma o seu lugar de forma concreta.
Jesus está indo ao coração da lei, não simplesmente em atos externos, mas no coração da lei. Jesus vai adiante e diz que o adultério, ele é consumado não somente de forma concreta, mas também no coração do homem e da mulher. Quando desejamos de uma forma impura aquele ou aquela que não nos pertence. Jesus então aponta para o adultério do coração. Do coração. Ele vai adiante no verso 38 e nos ensina a respeito de como lidar com a vingança. Abrindo mão dos seus direitos e entregando nas mãos de Deus, a justiça. Percebe então a progressão? Por que eu falo a respeito disso, queridos? Porque este trecho do Sermão do Monte é pesado. Não é um alimento insípido, leve. Se nós pudermos criar uma metáfora, nós poderíamos dizer que aqui está um prato de buchada ou de feijoada tradicional, não de um caldinho leve e ralo. Isso não é alimento para bebês espirituais, mas para homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que reverberam e refletem sobre a face da terra o caráter de Deus. O caráter de Deus. Mas este faz parte do Sermão do Monte. Do Sermão do Monte. Mas Cristo não simplesmente nos fala, olha, está aqui, vivam isso, façam isso, se virem. Não, Ele está presente em todo o processo. Animando, capacitando, habilitando, transformando o coração, nos auxiliando a reverberarmos a beleza do caráter de Deus sobre a face da terra. Queridos, o texto então nos apresenta dois argumentos irrefutáveis para todos aqueles que são cristãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo, a respeito de que devemos amar os inimigos. Primeiro argumento. O primeiro argumento de Jesus para amarmos o inimigo e orarmos por eles está centrado no próprio ser de Deus. Depois de corrigir a falsa interpretação da Escritura Sagrada no versículo 43, quando ele diz, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, Cristo nos dá esse primeiro argumento dizendo, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O argumento é, os filhos de Deus devem viver como o Pai vive e age. Os filhos de Deus devem viver assim como o Pai age. E eu tenho certeza que você já ouviu isso. Tal pai, tal filho. Quando nós temos um filho que, por prazer, imita o seu pai. E nós nos enchemos de orgulho. De um orgulho bom. Assim, nós ficamos felizes com isso. Da mesma forma, o Senhor nosso Deus e Pai se alegra com filhos que imitam ou que expressam, ou reverberam o seu caráter sobre a face da terra, amando e orando por aqueles que nos perseguem. E o argumento simples dentro desses dois versículos é que Deus faz nascer o seu sol sobre justos ou justificados e ímpios. Deus faz chover sobre ímpios e justos. O que isso significa? Senão o fato de que aquele homem ou aquela mulher que praguejam contra Deus, que blasfemam contra a palavra de Deus, que vivem as suas vidas ao seu bel prazer, longe do Criador, são abençoados por Deus.
Eles acordam, eles dormem, eles têm saúde para trabalhar e ganhar dinheiro, e alguns deles muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas eles não querem saber absolutamente nada sobre Deus e a sua palavra. Eles não querem adorar ao Criador, mas adorar os seus próprios prazeres. E eu não estou me referindo, queridos, a ladrões, corruptos, assassinos. Eu estou me referindo a todos os homens que não temem a Deus, que não amam a Jesus ou a sua palavra. Pessoas que você olha para elas e diz, olha, essa pessoa tem uma vida maravilhosa, mas você percebe que elas não querem saber absolutamente nada sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre ter um relacionamento com Cristo. Esse é o primeiro ponto de um subargumento, mas o segundo subargumento dentro desses 2 versículos é que os filhos de Deus devem considerar quem nós éramos, inimigos da cruz, pecadores, vivendo longe de Deus e como inimigos da cruz, fomos amados por Deus. Amados por Deus. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, verso 8, nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, o argumento que diz, onde está Deus diante de todo o mal sobre a face da terra, cai diante deste versículo, porque Deus provou que ama pecadores. Enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Deus poderia destruir a raça humana e Ele o faria como uma expressão da sua justiça e santidade. Mas Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ora, pecadores que foram alcançados pelo amor de Deus, devem amar os seus inimigos, porque nós éramos inimigos da cruz e fomos alcançados por sua graça. Por sua graça. Algumas pessoas até acham bonito a história de Jesus, mas Ele no seu lugar e eu no meu. A igreja longe de mim e eu vivendo a minha própria vida. Eis o primeiro argumento para amarmos os inimigos e orarmos por eles, baseado no próprio ser de Deus. Segundo argumento. O segundo argumento de Jesus para amarmos o inimigo e orarmos por eles está centrado no fato de que os filhos de Deus devem amar o próximo. Devem amar o próximo. Obviamente existe um debate teológico a respeito de quem é o próximo. São aqueles que estão dentro da nossa casa somente? E que nós devemos demonstrar amor, são aqueles que estão no trabalho, na vizinhança. Ora, baseados na Escritura Sagrada, queridos, nós podemos chegar à conclusão que o próximo são todos os homens. Nós devemos amar todos os homens. Mas o ponto do argumento, ou do segundo argumento é, qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do mundo? Qual a diferença? E não é assim que ele coloca, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Lembrem-se daquilo que foi registrado. A vossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. O seu procedimento, a vida de vocês deve exceder isso. Ora, se vocês amam somente aqueles que amam a vocês, qual a diferença entre um filho de Deus e um filho do mundo? Nada. Absolutamente nada. E o ponto do texto é, existe uma diferença. Os filhos da luz, os filhos de Deus, se sobressaem pela operação gloriosa e poderosa do Espírito Santo, a ponto de fazer aquilo que é contrassenso, amar os inimigos. Isso é um escândalo, é uma loucura por si só. O simples ouvir a menção de uma palavra como essa. Ame os seus inimigos. Amem aqueles que caluniaram o seu nome. Amem aqueles que puxaram o seu tapete. Amem aquele
aqueles que fizeram mal a vocês. O movimento natural do ser humano é pagar na mesma moeda. O movimento natural do coração de um homem, de uma mulher pecadora, de um homem pecador, é vingança, é justiça com as nossas próprias mãos. Portanto, não é fácil o que está diante de nós. Se vocês fazem o bem somente àqueles que vocês amam, qual a diferença entre vocês e o mundo? Nenhuma. A marca de amar os inimigos nos distingue, porque os filhos de Deus vivem refletindo sobre a face da terra, e por isso eles são extraordinários. Eles fazem coisas que não estão no consenso comum da vida dos seres humanos. Isso porque Deus está dentro deles. Deus está dentro deles. Escrevendo a respeito do versículo 48, quando nós lemos, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, e nós precisamos entender que aqui não há uma exigência de uma perfeição moral nesta vida atual. Não há essa exigência. Nós somos pecadores e nós estamos, então, em um movimento de santificação. Mas nós precisamos avaliar e confrontar algo no nosso coração. E a respeito disso, um pastor de nome Sinclair Ferguson escreve algo que realmente sintetiza o ensino deste segundo argumento. A marca da perfeição, abre aspas, no cristão é apenas esta: o seu amor não é determinado pelo amor ou por aquilo que atrai o nosso amor. Ou seja, alguém que faz o bem a você e em resposta você responde amando. Não é aquele que espera primeiro ser amado pelo outro para depois amar. Ou seja, se você não me amar, então eu não vou te amar. Não é isso que o texto nos ensina. O seu amor dos discípulos de Cristo é controlado pelo entendimento que quando era um inimigo de Deus, um pecador perdido, o Pai primeiro amou ele. Portanto, se ele deve demonstrar o amor do Pai, o amor da família, então ele irá fazer o mesmo, amar os inimigos. Amar os inimigos. Queridos, olhando para a história da redenção, o que nós podemos aprender é um Deus que vem ao encontro de pecadores. Adão e Eva se rebelaram contra Deus, tornaram-se inimigos de Deus. Mas o que Deus faz? Ele poderia ter acabado a história no início dela, mas Ele manifesta a sua graça e o seu amor. E Ele promete o descendente que vai destruir as obras de Satanás. Deus poderia colocar um ponto final nas águas do julgamento. Gênesis 6. Todo o desígnio, toda a vontade do homem era pecaminosa e era dirigida ao mal. Mas Noé achou graça diante de Deus. E Deus preservou aquela família. Deus poderia ter perdido a paciência de uma vez por todas e destruído completamente o povo de Israel. O povo para se rebelar contra Deus. Diversas vezes e consecutivamente. Se rebelando contra Deus. Mas o que nós vimos? Um Deus que persegue pecadores. Uma das expressões mais belas do amor de Deus está no profeta Oséias, no capítulo 11, quando nós lemos: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram
que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O restante do texto nos fala a respeito da rebelião do povo de Deus. Do povo de Deus. Ao longo da história, nós vimos um Deus que vai ao encontro de pecadores, inimigos, para amá-los, para transformá-los. Mas o ápice da história da redenção, sem sombra de dúvidas, está em Cristo Jesus. Quando depois de ser açoitado, esmurrado, cuspido, caluniado, ele ora pelos seus inimigos, dizendo: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, Pai. Queridos, como eu já lhes falei, esta mensagem é uma mensagem louca para o mundo. Absolutamente não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se você ouve essa mensagem convictamente, diz no seu coração: isso é loucura, eu jamais poderei provar disso. Jamais. O que você precisa é de um novo nascimento. Essas conclusões são conclusões de alguém que não entendeu o Evangelho. Absolutamente. Não entendeu. Essa mensagem deve transformar a minha vida. Se a minha vida não está sendo transformada, há algo de errado. Mais uma vez, eu não estou falando de uma perfeição moral, mas eu estou falando de uma santificação progressiva. As marcas da graça, da mensagem da cruz e do Evangelho vão transformando a vida de um homem que se arrepende dos seus pecados. Algumas aplicações práticas. Talvez você esteja se sentindo mal ao ouvir: ame os seus inimigos. Cristãos ou não cristãos, com certeza, ficam impressionados, escandalizados com uma mensagem dessa. Essa é a tendência natural. Mas pense comigo, aplicação número 1. Deus não daria um mandamento e uma ordem sem que com ela viesse a habilitação sobrenatural para viver isso. A palavra de Deus nos fala que Ele dá a todos que pedem. Ele dá. Peça, bata, e Deus vai dar a cada um de vocês, a cada um de nós. Se Ele fizesse o contrário, dar um mandamento: ame os inimigos, e isso fosse impossível, Ele seria um Deus torturador. Torturador. E o nosso Deus não é um Deus torturador. Ele nos habilita a tal. Em terceiro lugar, somente os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são templo do Espírito Santo, aqueles que estão sendo enchidos pelo Espírito Santo de Deus, podem gradativamente provar disso. Amar os inimigos. Ou seja, essa é uma condição sine qua non, ou sem o qual não faz sentido amar os inimigos. Talvez alguns de nós possam até orar pelos inimigos, mas a oração do tipo: Senhor, ferra eles, acaba com a vida deles, porque o que eles fizeram foi muito mal. Mas os filhos de Deus não fazem assim. Não fazem assim, porque eles expressam sobre a face da terra o amor de Deus. O amor de Deus. Existe também uma confusão, em quinto lugar. E a confusão é confundir o amar e orar pelo próximo, ou pelo inimigo, e o sentimento de afeto. São duas coisas. Então, muitos de nós se confundem. Como assim, pastor? Eu vou orar e amar o cara que matou o meu filho? Que tomou a minha vaga no emprego?
aquele que me delatou, aquele que me caluniou, como assim? Como eu posso sentir amor por essa pessoa? Entenda, são duas coisas no processo de santificação. O passo número 1, queridos, o passo número 1 é ore. Ore pelos seus inimigos. E a oração vai mudando alguma coisa dentro do coração. Alguma coisa. Você já orou por aquelas pessoas que fizeram mal a você? Faça um teste, comece a orar diariamente. E perceba aquilo que começará a acontecer dentro do seu coração. Talvez você possa se perguntar, mas pastor, isso não é falsidade? Isso não é hipocrisia? Fazer alguma coisa de bom àquele que nos fez o mal e orar por aqueles que são nossos inimigos? E o que eu posso dizer a você é que isso não é falsidade nem hipocrisia. É obediência e piedade. Nós não devemos ser movidos pelos nossos sentimentos. E mesmo sem ter um sentimento ou um afeto, ore e faça algo de bom. Porque ele vai saber, ou ela vai saber, que há algo de muito estranho na sua vida. Porque o natural era vingança, era pagar na mesma moeda. Algo será impactante. Impactante. Não é falsidade ou hipocrisia, é obediência e piedade. 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 O ensino final do texto, queridos, nos remete ao fato de que existe um grande mandamento diante de nós, que foi resumido por Cristo e registrado pelos evangelistas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amarás ao teu próximo como a si mesmo. Nisso, toda a lei é resumida. Eu não sei como está o seu coração nesta manhã. Não sei. Eu não sei se o seu coração está amargurado por algo que alguém fez de mal a você. Mas a palavra de Deus à sua vida hoje é: ame aqueles que fizeram mal a você. Porque fazendo isso, você está carregando as marcas da graça de Deus. E se demonstrando um alvo desta graça, deste amor, tornando-se filho de Deus. Ou demonstrando que de fato você se tornou um filho de Deus. E eu sei que é duro e difícil. Duro e difícil. Clame a Deus. Clame ao Senhor. Porque somente enchendo-se com o seu Santo Espírito, com o amor de Deus, nós seremos capazes de amar os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe nessa manhã pela exposição de sua palavra. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!